Year 5, nesse momento teremos agora a nossa aula de Geografia. Na aula passada, nós começamos um novo capítulo do nosso livro, capítulo 3, que vai falar sobre comunicação e transporte no território brasileiro. E na aula passada também, vocês começaram a ver um pouquinho sobre os meios de transporte do nosso país. Hoje, nós vamos ver de forma específica o transporte rodoviário. E para isso eu quero que vocês acompanhem comigo, peguem o livro de Geografia, peguem aí o livrinho de Geografia e abram na página 32. Vamos lá, vou dar um tempinho para todo mundo pegar o livro e me acompanhar. E sem enrolação, todo mundo acompanhando comigo, fazendo anotação, tá bom? Eu quero que vocês inicialmente observem esse mapinha aí no canto superior direito da página 32. Esse aqui, olha. Esse. Aqui, nesse mapa, é retratado as principais rodovias do país. Mas eu quero que vocês observem que essa distribuição não é tão uniforme, né? Nós não temos as mesmas quantidades de rodovia em todos os estados do país. Por exemplo, quando a gente observa que o norte do país, Amazonas, Pará, Roraima, Acre, são estados que não têm tantas rodovias, na verdade são bem poucas. Agora, se eu observo aqui, olha aí, no sul, sudeste, um pouquinho aqui do centro-oeste também, a gente tem uma concentração muito maior de rodovia. Então, essa distribuição não é uniforme. Agora, todo mundo acompanhando comigo a leitura. Vamos lá. O transporte rodoviário, que inclui carros, ônibus, motos e caminhões, é o mais utilizado no país. A malha rodoviária brasileira começou a se desenvolver a partir da década de 1930. Nessa época, existia a preocupação de integrar o território nacional, ligando áreas distantes do país aos principais centros econômicos. O transporte rodoviário foi, então, escolhido para proporcionar essa integração. Então, qual foi o meio de transporte escolhido? O rodoviário, para poder integrar esses estados. Então, pensemos aqui, por exemplo, nesses estados da região norte. Como que eu poderia fazer essa integração com estados aqui, olha, do centro-oeste, ou do nordeste, ou do sul, ou do sudeste? Justamente por meio da malha rodoviária. Terceiro parágrafo. Nas décadas seguintes, foram realizados mais investimentos na malha rodoviária. Isso contribuiu para que o transporte rodoviário se tornasse o principal do país. Para ser eficiente, o transporte rodoviário necessita de ruas e estradas em boas condições de uso, pavimentadas, sem buracos, com boa sinalização, etc. Porém, essa não é a realidade em grande parte das vias brasileiras. Então pensem sobre isso. O quanto uma rua, uma rodovia mal cuidada, com buraco, que não está bem sinalizado, quanto isso traz inúmeros prejuízos, né? Seja para o motorista, seja com o tempo de entrega ou de locomoção, seja com prejuízo em mercadorias, enfim, uma série de problemas. Então, por isso que precisa se investir nessas rodovias, porque é o principal meio de transporte que utilizamos. Outro problema relacionado ao transporte rodoviário é a emissão de gases poluentes que prejudicam o meio ambiente. Então, pensemos o seguinte, essa grande quantidade de caminhão, de carro circulando, tudo isso traz prejuízos para o nosso meio ambiente. Por isso que inúmeros países têm investido em transportes que não sejam tão agressivos ao meio ambiente. Por exemplo, olhem aí essa imagem de um carro que não é tão parecido com os nossos, não. São carros elétricos que são movidos a eletricidade e não liberam gases poluentes.
eles têm se popularizado no mundo, apesar de ainda serem poucos, porque o custo ainda é muito alto para a produção desses carros e até mesmo para a aquisição deles. No Brasil, são raros. Na foto de 2016, recarga de carro elétrico em Londres, no Reino Unido. Então, os países já têm pensado nisso, mas ainda não é tão comum. Pensando nisso, eu quero que vocês respondam a número 2 no caderno de vocês. Então, em sua opinião, a redução do uso do transporte rodoviário seria importante para a preservação do meio ambiente? Aí você vai me falar sim ou não e depois explicar por quê. Tudo bem, meninos? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Aproveitem o Google, deem uma olhadinha, né, nessas rodovias, vejam talvez outros meios de transporte, apesar que nós vamos estudar nesse capítulo também. E um beijo, bons estudos!